E aí, meus amigos curiosos, sejam bem-vindos. Illuminati é o termo que ficou bem popular nas últimas décadas. Essa teoria sobre supostas famílias que detêm o controle do mundo se tornou bastante conhecido entre o público da internet. Mas o que há de real em todas essas histórias? Mas e aí, meu amigo, será que eles de fato existiram? Então confira. Illuminati, mito ou verdade? Tire suas conclusões. A popularidade da internet deu diversas funções a esse meio de comunicação que atinge um grande número de usuários. Entre elas é a difusão de várias histórias e teorias conspiratórias. Os Illuminatis e sua ordem mundial é uma delas. E existem pessoas que acreditam piamente que eles são os senhores do mundo e manipulam e controlam a população das formas mais impressionantes. Fantasias e controvérsias à parte, o fato é que um grupo de políticos chamado Illuminati existiu sim, mas lá no século XVIII, e ao que tudo indica foi extinto anos depois. Illuminati significa iluminados e tem sua origem da palavra latina illuminatus, e ao longo da história mais de uma organização usou esse nome. Mas, de acordo com dados históricos, a primeira vez foi com a sociedade fundada por Adam Weishaupt, na Baviera, em 1º de maio de 1776, assim como outros grupos da época. Essa organização se baseava no ideário iluminista. Mas calma aí, é importante saber que iluminista e Illuminati são coisas distintas. Os iluministas eram pessoas pertencentes ao movimento que aconteceu no século XVIII e pretendia trazer a luz da razão contra as trevas da ignorância. Pois bem, então Ada e seu grupo usaram algumas ideias do iluminismo para divulgar o livre pensamento e a racionalidade. Nessa prática, eles questionavam o domínio religioso sobre as pessoas, e na época era bastante rigoroso, cheio de dogmas e outras coisas que limitavam o indivíduo. A organização Illuminati de 1776 também tinha maçons entre seus membros. Por isso, sua hierarquia era bastante parecida com a maçonaria. Mas 9 anos depois da fundação, essa teoria sofreu perseguição política quando o príncipe Karl Tito declarou organizações secretas ilegais. Então, em 1785, a organização Illuminati, que já tinha mais de 2.000 membros, foi fragmentada e dissolvida. Apesar de teoricamente ter encerrado as atividades em 1785, dizem que o grupo Illuminati continuou agindo por baixo dos panos e esteve envolvido em alguns eventos históricos como a Revolução Francesa e a Primeira Guerra Mundial. Os conspiracionistas mais radicais dizem que esse grupo foi sendo substituído pelas gerações seguintes e continua em atividade até hoje. Entretanto, o historiador Mitch Horowitz afirmou que toda essa paranoia sobre os Illuminati é alimentada propositalmente por alguns escritores, já que o assunto é visto como uma ideia bastante interessante pela maioria. Ainda segundo Mitch Horowitz, também existem artistas da mídia que se aproveitam de toda a agitação sobre os Illuminatis para se promoverem. O resultado disso são diversos ícones da música, que usam simbologias Illuminatis em seus clipes e outras aparições. Artistas como Jay-Z, Katy Perry e outros que sempre buscam deixar um olho que tudo vê, um pentagrama aqui, ali, só para chamar a atenção dos mais fanáticos da conspiração. O motivo de todo o medo nas pessoas que dão crédito às teorias dos Illuminati está no tal plano de nova ordem mundial dessa elite global. Esse plano teve origem quando um escritor em 1798 publicou um livro envolvendo os Illuminati que deu origem a outras obras, entre elas o livro Provas de uma Conspiração contra Todas as Religiões e Governos da Europa, do maçom John Robinson. Esse livro continha um suposto objetivo de nova ordem mundial, apesar de tudo baseado numa teoria. O livro alcançou muitos leitores e as pessoas tomaram aquilo como uma verdade. Atualmente existem diversas organizações secretas, e sejam elas envolvidas com os Illuminati ou não, a existência delas não pode ser questionada. A internet e outros meios de comunicação em massa foi o que fez com que esses grupos secretos não continuassem tão secretos assim, e entre eles Skull and Bones, fundado em 1832, e o polêmico Bilderberg. Mike Dice é um dos autores que diz que a Ordem Illuminati não acabou em 1785. Ele acredita que o grupo continua existindo e agindo até hoje.
Numa entrevista à BBC, ele disse que não acredita nas fantasias em volta da figura dos Illuminates e que é preciso separar a ficção da realidade, para entender que há provas que o grupo ainda está em operação, por meio de organizações modernas como o Grupo Bilderberg. Mas o que vem a ser o Bilderberg? O Grupo Bilderberg foi o nome dado a 100 pessoas, líderes políticos e celebridades que se reúnem todo ano em um hotel de luxo para uma conferência, onde tratam em sigilo algumas pautas totalmente desconhecidas para o público. Há quem diga que nessas reuniões o assunto seja a dominação do mundo. O autor Mark Dice acredita que a finalidade desse grupo é implementar uma nova forma de governo global, com inspiração no socialismo. Ainda segundo ele, os Bilderbergs não se chamam de Illuminati porque isso não faz diferença em seu objetivo e quem eles são. E para ele, os artistas como os que já foram citados aqui servem para divulgar objetivos desse grupo. Símbolos Illuminati, como o pirâmide ou o olho de Horus, estão sim por toda parte da nossa cultura, desde a arquitetura até a indústria da música. Mas é importante saber diferenciar o que são referência e o que são pessoas usando desse mérito para promover seus trabalhos. É perceptível que a existência dessa sociedade secreta é um dos maiores mistérios da internet. Então é normal que muitos tentem lucrar com isso. Quanto ao que é verdade, os dados que temos nos mostram que essa organização realmente existiu, mas tinha objetivos distantes do que é dito hoje em dia pelos fóruns e postagens da internet. O escritor Mitch disse para a BBC que nós devemos canalizar nossas preocupações de forma mais eficaz, para que haja transparência na política e não acreditar em fantasias sobre uma organização que já deixou de existir. Mas em meio tantos prós e contra, o que surge é a dúvida. Obviamente, se os Illuminati realmente existirem, eles não iam querer que vocês soubessem da existência deles. Por outro lado, tudo pode não passar de uma teoria que se tornou lenda virtual. Então acreditar nessa teoria de conspiração ou não, é com você, meu amigo. E aí, curiosos, vocês gostaram do vídeo? O que você está achando desses conteúdos conspiratórios, hein? Então deixa aquele like maroto e sua opinião aqui nos comentários. E não esqueça de se inscrever no canal para sempre acompanhar todos os vídeos que são postados toda semana. Então, meu caro, até a próxima. Fui!